Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo do YouTube, meus amigos. Um abraço a todos vocês. Meu afetuoso abraço a todos vocês, meus queridos. Deus abençoe vocês grandemente. Glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Meus amados irmãos, eu quero deixar um versículo para vocês neste momento. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 17 em diante, que diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade viera por meio de Jesus Cristo. Amém? Aí eu pergunto, irmãos, para vocês que talvez conhecem muito mais Bíblia do que eu, porque eu sou uma pessoa, irmão, não sou uma pessoa culta, sou uma pessoa simples. Só que Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus oculta ao sábio, os sábios e entendidos, e revela aos seus pequeninos. Está escrito assim na Bíblia, não está, meus irmãos? Lógico que está. Então, o que acontece? Os irmãos estão vendo aqui, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16, está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Daí então o reino de Deus é tomado à força. É melhor a gente ler, né, irmãos? Quero ler aqui juntamente com os irmãos, para que eu não venha, irmãos, falar o que não deve. Está aqui, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, João foi o último profeta com ministério de profeta. Hoje em dia, nós temos, alguns têm o dom de profetizar, mas ele não tem ministério. Não existe mais ministério de profeta. Pastor também é um dom, sabe? Lá em Efésios capítulo 4, verso 11, se os irmãos quiserem passar por lá Paulo está explicando. Então, meus irmãos, mas o que nós vemos hoje é a igreja debaixo da lei de Moisés. Irmão, por incrível que pareça, a igreja hoje não vive sobre a graça, mas sobre a lei. Eles querem viver lei e graça ao mesmo tempo. Por quê, irmãos? Porque na lei tem tudo que eles querem, principalmente no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo de 8 ao 11. Ali está, irmãos, ali está o jogo deles. Como se a gente não soubesse que ali, o que foi ordenado ali foi para o povo de Israel, não foi para a igreja, né? Ô irmão, nós vivemos hoje uma vergonha. Hoje eu fiquei mais decepcionado ainda, que teve um obreiro que ligou para mim, que eu não vou citar nome, nem do obreiro,
e nem tampouco do pastor que falou para ele. Esse irmão foi operado, sabe? O pastor sabe, ele queria que esse irmão dirigisse um trabalho, sabe, irmãos? Ele sabia que esse irmão estava sem trabalhar porque fez uma cirurgia. Ele nunca ligou para esse irmão para saber se ele precisava de alguma coisa. Mas alguém foi lá e fuxicou para esse pastor que ele não dava dízimo. Né, irmão? Como que esse homem ia dar dízimo se ele não está nem trabalhando, nem sei se ele conseguiu encostar no INSS? Né, irmão? E aí, meus irmãos, aí ele falou, então, ele queria que eu dirigisse uma igreja que foi abandonada antes de abrir pelo outro dirigente. Estava mandando dinheiro para a sede e precisou de umas cadeiras. Em vez do pastor falar assim, ô irmão, o dinheiro que os irmãos estão contribuindo, vai lá e compra as cadeiras. Não, para não mexer no dinheiro. Aí pegou e ficou procurando no campo onde tinha umas cadeiras velhas para levar para lá. Aí levou para lá uma caixa velha, o alto-falante estourado. Levou para lá umas cadeiras, arrumou no campo umas cadeiras que já estavam encostadas. Aí levou umas cadeiras todas trincadas. Olha a responsabilidade de um pastor desse. Né? De repente senta uma mulher grávida ou com uma criança no colo, a cadeira já está trincada, cai, machuca a criança. E como que fica? Aí desprezou o obreiro, né? Falou assim, não, então o senhor não serve. Se o senhor não der os 10%, você não serve. Você já pensou aonde que está o amor desses homens, irmão? Né? O amor ao dinheiro. Paulo falou isso aí em Timóteo, né, irmãos? Lá no capítulo 6, Paulo falou isso aí de 1 a Timóteo. Irmãos, aonde que está o amor desses pastores? Desprezar um irmão, trocar, quer dizer, o que tem valor na vida dos irmãos, dos membros e dos obreiros, que tem valor é o dízimo. Oh, meus queridos irmãos, sendo que o dízimo era coisa da lei, não era da graça. Você entendeu? Não era. E aí os homens trocam um ser humano por causa de 10% do salário dele. O que vale é os 10% do salário da pessoa, não é a pessoa. Né, irmãos? E quer pregar judaísmo, quer pegar lei para a igreja, colocar, manter, sabe, meter novamente a igreja debaixo da lei, sendo que Jesus veio, irmãos, para libertar os que estavam cativos debaixo da lei. Oh, meus queridos irmãos, como que pode? Eu fiquei mais horrorizado ainda. Fiquei muito triste, meus amados, quando esse irmão me falou isso, sabe? Porque para ganhar uma cesta básica aí, irmão, nesse ministério, que eu não vou falar o nome, é a maior burocracia, principalmente no campo, porque os pastores têm que mandar grana para a sede nacional. Então os pastores do campo têm que fazer tudo. Tem hora que vira uma disputa, quem que manda mais? Ô irmão, mas meus amados, hoje a igreja, você que vai assistir esse vídeo, hoje você tem que entender que você está sobre a graça do Filho de Deus. Você não precisa mais de cumprir mandamento da lei de Moisés. Jesus morreu na cruz para libertar os que estavam debaixo da lei. Sabe, irmão? Você não pode aceitar ser escravizado pela lei mosaica, né? Lá em Efésios, no capítulo
2, no versículo 8, está escrito, né, irmãos? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Vocês não são salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo por obras. Teve até esse pastor que desprezou esse irmão aí no campo. Uma vez ele falou, irmãos, que dízimo não salva, mas é obra de salvo. Isso só engana trouxa, irmão. E o que tem de irmãos sem entendimento? Tem pessoa que acha até que conhece Bíblia, que são muito entendidos e é tapeado, irmão, de dia e de noite. Porque pastor, para a maioria do povo aí, é a mesma coisa que fosse um Deus, né, irmãos? Tem membro, tem obreiro que eu vou te falar, se pôr Jesus ao lado do pastor dele, perguntar de que lado que ele quer ficar, ele vai preferir ficar do lado do pastor, irmão. Mas eu fui liberto desse jogo sujo. Eu fui liberto. Hoje eu agradeço, meu Deus, que eu fui liberto. Hoje eu sirvo a Deus pela graça e não pelas obras da lei. Amém, meus irmãos? Eu ia passar em mais trecho da Bíblia. Eu anotei tudo aqui, ó. Mas não tem jeito, meus amados. Não tem jeito. Senão o vídeo fica longo demais. Mas abre o olho de vocês, não aceita ninguém colocar vocês o jugo da lei novamente. Aceita a graça, o ensinamento sobre a graça, sabe? Não se vende e nem se compra, porque Jesus já nos comprou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você não é comprado, não tem outro comprador da tua alma. Quem te comprou foi Jesus, quem pagou o preço na cruz foi Jesus, e Jesus não te cobrou um centavo para fazer isso. Paulo, o apóstolo Paulo, os discípulos do Senhor, não cobrou um centavo. E eu quero deixar uma pergunta aqui. Eu quero que você manda para mim, você que contestou esse vídeo, manda para mim um versículo no Novo Testamento, aonde os discípulos ensinou que a igreja precisa guardar a lei de Moisés e que os membros hoje, salvos por Cristo, pela graça, aonde Paulo e qualquer um dos discípulos ensinou que você tem que dar 10% do seu salário. Manda para mim capítulo e versículo. Não venha para cá com enrolação, porque eu não aceito. Quero que você manda capítulo e versículo aonde os discípulos do Senhor, né, deixou o mandamento que você tem que dar 10% do seu salário. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 9, ele diz, né, irmãos? Ele diz, cada um contribua segundo propôs no coração, nem com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, nós não podemos, chega de ser enganado, meus irmãos. Eu tenho hora que eu fico assim um pouco indignado, meus irmãos, por causa dessas coisas que a gente vê. Eu já fui muito bobinho, mas Deus teve misericórdia de mim. Viu, mano? Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, viu, irmãos? Que diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E se nós formos lendo aqui, irmão, você vai ver, repartiu
e deu aos pobres. Glória a Deus, aleluia. E a misericórdia permanece para sempre. Vai lendo. Capítulo 9, versículo 7, vai lendo que você vai encontrar. Viu, irmão? Tá aqui, ó, achei aqui, ó. Capítulo 9, versículo 9 diz assim, ó. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Agora você já viu um pastor pregar isso na igreja? Ensinar, né, que os obreiros devem repartir o dinheiro que entra lá na igreja, no cofre, que quando o irmão precisar, vai lá no cofre e pega, para você repartir com os pobres da igreja, o necessitado. Aonde você já viu alguém pregar isso aqui na igreja? Quando um membro precisa, irmão, ninguém vai lá no cofre não, vai pedir novamente para a igreja. Sabe, irmão? Para a igreja tem que contribuir. O que está no cofre tem que mandar para a sede. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.